Olá Brasil, olá você aí de casa. Eu tô falando aqui direto de Nova York, porque eu acabei de assistir ao filme do Aquaman em primeira mão. Eu vim pra cá pra ver o filme e entrevistar o elenco, que eu vou fazer isso amanhã. Então eu acabei de chegar aqui no quarto de hotel e já vou contar pra vocês as minhas primeiras impressões, a minha primeira crítica, né? É legal dizer que essa crítica não tem spoilers, eu não li outras críticas, até porque acho que nem saíram, né? Saíram só alguns tweets ou primeiras impressões e eu não li isso, eu tentei ficar o mais longe disso possível pra poder não manchar, mais ou menos assim, a minha opinião. E eu pedi no Twitter e no Instagram algumas perguntas que vocês queriam saber, coisas que vocês queriam saber sobre o filme, e eu incluí aqui nesse meu roteirinho que eu fiz nesse papel meio improvisado pra trazer pra vocês. Bom, primeira coisa, falar sobre a história. É uma história de origem bem clássica, é a história de como o Aquaman surgiu, do Arthur. Aí no começo do filme mostra a mãe dele, como os pais dele se conheceram, criancinha, toda aquela coisa. Mas eu gostei que a história não mostra a origem só no começo, não é uma coisa assim tão cronológica, sabe? Tem alguns momentos do filme que rolam alguns flashbacks de modo assim muito orgânico. O James Wan faz um belíssimo trabalho de direção, já posso adiantar aqui. É uma coisa que eu gosto de dizer assim, é que quando você vê que tem alguém pensando ali atrás do filme, você não fica só assistindo e pegando um monte de informação, você vê que tem uma direção, que tem um cuidado, que tem uma brincadeira às vezes com a câmera, sabe? Que ele pensou em como misturar a câmera e a direção de atores com a narrativa, sabe? O James Wan é um ótimo diretor. É uma coisa que eu quero perguntar pra ele amanhã, até por que ele quis fazer Aquaman, porque ele tá mais acostumado a fazer suspense, terror, né? A grande maioria do trabalho dele com filmes é nessa linha, então por que ele quis fazer Aquaman? Tipo, o que ele, né, estava pensando? Outra coisa que é legal sobre a origem é que as crianças são muito bonitinhas e muito parecidas com o Jason Momoa, né? O primeiro menininho, que depois que ele nasce um bebê, e daí depois tem um menininho mais velho de cabelo enroladinho que aparece no trailer. Que menininho bonitinho. E todos os outros são muito parecidos, assim, com eles, são bem fofos. O filme tem aquela grande questão que é o motivo que vai fazer o Arthur virar o Aquaman de verdade, assim, porque ele tá vivendo a vida dele, ele resolve algumas tretas, algumas coisas, mas ele não é o Aquaman ainda, né, no começo do filme, ele não é um puto herói e tal, ele fica ali, resolve algumas coisas quando acontece, mas a vida dele não é isso, sabe? Então toda essa treta do filme é pra fazer ele se tornar o Aquaman de verdade. E tem um grande problema no filme que envolve também a questão dos humanos, que é muito legal isso, deles colocarem problemas da vida real no filme, que é o lance da gente sujar os mares, da natureza tá toda destruída e tal. Eles chamam a galera que tá, nós, né, humanos aqui, a superfície. Então eles falam assim, porque o pessoal da superfície tá cagando com o mar, tá destruindo o nosso rolê e tudo mais. Então tem essa questão também do motivo que a galera lá de baixo, né, da galera de Atlantis, tá meio puta com a galera da superfície. E uma coisa que tá preocupando muito as pessoas e estão falando muito é o visual do filme, que é muito diferente de tudo que a gente já viu na DC ultimamente, né? É como se o James Wan tivesse feito o oposto do Christopher Nolan. Christopher Nolan é sombrio e ele quer ser realista e não sei o que. E aqui não tem nada disso. Não tem nada de realismo, não tem nada de sombrio. Aqui é comédia. O filme é muito engraçado. O James Wan também faz um bom trabalho, junto com o Jason Momoa, de trazer um personagem que é mais caricato, sim. O Jason Momoa é engraçado e aí eles fazem bom uso de pausas dramáticas pra fazer piada, da música. Tem uma guitarrinha, que é uma guitarrinha meio engraçada, que ela entra nas horas certas. Tem umas coisas assim bem bobagens, tem umas coisas bem bregas e eles fazem uso disso, eles se apropriam da breguice. É basicamente isso. O James Wan falou, é pra ser brega, o Aquaman é brega, então nós vamos ser brega. Ele pegou e deixou tudo colorido, o filme é realmente como nos trailers, é bem colorido. Eles não têm medo de colocar aquelas armaduras que nem o próprio Aquaman, né? Amarelo com dourado, com verde. E aí o outro cara é azul. O Black Manta tem uma cabeça que parece uma formiga esquisita. E é legal porque o filme, ele ri da sua própria breguice. E eu acho que é isso que o James Wan acerta. Porque em vez dele fazer um filme que é super brega, e aí todo mundo vai falar, nossa, que filme brega, é um filme que é orgulhoso de ser brega. No começo eu fiquei meio, essas armaduras, esses negócios. Sabe quando você fica assim com medo? Mas passou um pouquinho do filme, eu já tava super imersa e já tava dentro do rolê e tava achando ótimo. É bem parecido com os quadrinhos, é bem colorido e eles têm orgulho de ser isso. Eu acho que o James Wan quis voltar uma vibe meio retrô, assim, de como eram os primeiros filmes de herói, aqueles filmes dos anos 80, mais bregas mesmo. Então eu acho que ele tem orgulho disso e talvez ele lance uma tendência aí, não sei, porque o cinema tem muito isso das tendências, né, das modas. Então talvez
talvez ele esteja lançando a tendência da gente voltar um pouco pros anos 80 nos heróis, não sei. O visual desse filme me lembrou várias coisas, assim, me lembrou Bob Esponja, óbvio, né, porque se passa debaixo da água, mas me lembrou bastante Power Rangers, porque tem umas armaduras, uma galera que tem uma armadura bem... parece os vilões, assim, de Power Rangers. Também tem uns kaijus, uns animais grandes, assim. E o filme tem uma vibe muito, mas muito, muito futurista, que me lembrou muito os Jetsons e o filme Valerian, que não sei se muita gente viu esse filme, porque ele ficou meio assim, mas Valerian e os Jetsons tem essa coisa dos carros voadores e tecnologias e coisas, sabe? Vamos lá, sobre os vilões, né? Primeiro, o Black Manta, que é o Arraia, eu achei ele ok. Ele não é o vilão que você fica, caraca, sabe, que vilão foda. Ele é um bom vilão. Eu acho que ele faz o job dele de ser malvado e querer atrapalhar o Aquaman, querer matar ele e tudo mais. Eu gosto da origem dele. Inclusive, a origem dele é bem no comecinho do filme, já tem ali a cena e tal. Dá pra você entender a raiva dele, as motivações e tudo mais, isso é legal. Mas eu não gostei muito de como eles resolveram o rolê do personagem. Mas eu acho que quem se destaca aqui como vilão é o Patrick Wilson, que faz o Orm, que é o meio-irmão, né, do Arthur. E eu não quero falar muito dele, mas o Patrick Wilson é muito bom e ele tá muito bem no personagem. E eu gostei bastante da dualidade que eles têm. O William Dafoe tá legal. Ele tem o papel do mentor, que tá ali pra ensinar, como vocês viram nos trailers, né? O personagem dele é bom e não aparece tanto. Ele tá ali meio que... mas ele não faz uma grande diferença pro filme. Já a personagem da Nicole Kidman aparece mais do que eu esperava. Eu achei que ela ia ser... alguém perguntou até no Instagram que ela ia ser uma figurante bem paga, sei lá, alguma coisa assim. Não, até que ela aparece bastante. Ela tem boas cenas de ação também. Ela é bem badass, assim, que foi legal de ver. E uma personagem que eu fiquei bastante impressionada é a Mera. Assim, a Amber Heard não tem muito carisma. Ela é boa, mas ela também ela não é, sabe? Ela não passa. Então ela fica ali, ela é ok. E muita gente me perguntou da química do casal tem química, não sei o quê, porque eu acho que alguma crítica deve ter falado isso. E eu achei que é ok. Sei lá, eles estão juntos e beleza. Eles não têm um puta romance também. Eu achei legal também que o filme brinca muito com isso. Com as breguices desses romances idiotas. Eu não quero dar um exemplo, porque eu vou acabar dando o exemplo do próprio filme, mas sabe uma breguice de casal, que quando o casal se olha e aí tem aquele momento apaixonado? O filme brinca com isso. O filme sabe que isso é brega e coloca uma trilha de propósito, deixa aquilo mais engraçado. Então, assim, tem uma construção em torno de ser brega de propósito com relação ao romance também. Sobre a Amber Heard é isso. Eu não acho que não há química entre eles. Eu acho que a Amber Heard, ela não impressiona muito como atriz. Acho que é isso, assim. Não tô falando que ela é ruim, mas ela também não é uma coisa que você fala, caraca, meu, que foda. Não, ela só é ok. Mas, em contrapartida, a personagem dela é muito importante pro filme, é muito importante pra história, é muito importante pro Arthur. Ela move a narrativa, então, assim, sem a personagem dela, talvez o filme não fosse a mesma coisa. E isso é muito legal, porque eu super achei que ela ia ser um par romântico idiota, que ia ficar ali, tipo, dando umas dicas e falando, não faça isso. E, na verdade, não. Ela é muito ativa no filme e ela tem cenas de ação incríveis, ela também é muito badass. Então, assim, apesar da Amber Heard não impressionar muito, a personagem impressiona pela história dela, né? O roteiro da personagem é bom. E uma coisa que todo mundo quer saber é a história da água, a bolha pra conversar, o cabelo molhado e tudo mais. A primeira coisa que eu quero falar é que o James Wan arrasou. Eu acho que esse é um dos filmes mais difíceis que a DC já fez, porque ele passa muito tempo debaixo da água e quando não tá debaixo da água, tem água de alguma forma interagindo ali. E como tem muita parte debaixo da água, eles tiveram que fazer um puta estudo de como as pessoas se movimentariam e como o cabelo ficaria, e as roupas se mexeriam dentro da água, e a fala. E assim, é tudo muito, muito bom, muito realista, entre aspas, por favor, dentro do que a gente espera que fosse uma conversa, um rolê debaixo d'água. Os cabelos da galera ficam mexendo, a roupinha deles fica mexendo como se eles estivessem ali. É uma coisa que eu achei muito legal, é que a fala é como se tivesse uma bolha. É como se você tentasse falar debaixo d'água. Literalmente. Se você já brincou quando criança de afundar e tentar falar palavras pro seu amigo adivinhar, é bem aquilo. Parece que a fala tem umas bolhas quando eles falam, e dá pra entender tudo que eles estão falando também. Eu tô bem curiosa pra ver como vai ser a dublagem desse filme, como eles vão fazer esse efeito da água nas outras línguas, né? Muito louco, porque realmente ficou muito bom. E é muito legal como o James Wan consegue dirigir as cenas de ação. Não só as cenas de ação que envolvem água, tipo na beira do mar, por exemplo, que dá uma esbarrada na água e a água espirra e tal, que isso é muito legal. Mas a direção de lutas dentro da água mesmo. Como que, sei lá, você faz o tridente fazer esse blue, e aí a água mexe quando ele passa e quando a pessoa mergulha. Então, assim, ele brilha muito na direção dessas cenas. Eu acho que sem o James Wan esse filme teria ficado bem diferente.
diferente e eu dou todo o crédito pra ele, assim, realmente eu acho, e repito, é um dos filmes mais difíceis da DC ever, porque é muito difícil essa parte. Até uma entrevista o James Wan falou que, sei lá, uma pessoa sentada, duas pessoas sentadas conversando, é super normal você sentar elas e filma. Só que no caso deles, duas pessoas sentadas, né, não, em pé conversando, dá muito mais trabalho, porque ele tem que pensar em todo o CGI, ele coloca a pessoa no arame pendurada pra ela ficar parecendo que tá flutuando. Enfim, tem muita coisa técnica ali por trás que você consegue ver que tá muito, muito bem feito. Por exemplo, uma coisinha que parece boba, mas que eu achei incrível, assim, é que a câmera tá na superfície, sei lá, tá mostrando uma coisa, e aí a câmera cai, pluf, e entra dentro da água. E aí faz um barulho que parece esse pluf, que parece que a câmera realmente tá caindo dentro da água. E ele tem muito esse cuidado de todos os efeitos e todos os... Tem um barulho, tem uma coisa assim da água. Até quando as pessoas falam, às vezes quando a pessoa tá exaltada, gritando, sai como se fossem uns cuspes, umas bolhas também de dentro da boca deles, assim. Então, realmente, eu achei o efeito da água e tal sensacional. Eu acho que quem reclamar disso tá sendo muito chato, muito cri-cri, porque realmente o bagulho é muito bom. Outra coisa que perguntaram é aquele lance da bolha, né? Que em Liga da Justiça, a Mera cria uma bolha e pra eles conversarem dentro, e aí, é bizarro. Aqui, eles não fazem o uso da bolha esquisita, mas eles fazem recursos tipo aquele da bolha pra eles terem um ambiente com ar embaixo da água. Eles não fazem muito uso disso. Boa parte do filme é falando blá blá blá, falando embaixo da água real. Tem uma vez ou outra que eles usam esse recurso de ter um ambiente que tem esse espaço com ar dentro, mas que eles explicam na narrativa e, sinceramente, eu não liguei muito. Não é uma coisa assim, uma mágica que aparece uma bolha. É um negócio um pouco mais elaborado que convence, pelo menos me convenceu. E é óbvio que eu deixei pro final pra falar do Jason Momoa, que, cara, ele tá muito confortável no papel. Eu sei que também eles aproveitaram do próprio Jason pra fazer o personagem, o Arthur, ser parecido com ele, sabe? Eles se inspiraram nas tatuagens do Jason Momoa pra fazer as tatuagens do Arthur. Eles se inspiraram no jeito que o Momoa se veste, do cabelo dele. Então é muito fácil pra ele ser o Arthur, ser o Aquaman. E ele manda muito bem. Ele manda muito bem quando tem que ser engraçado. Ele manda muito bem quando tem que estar tenso. Ele manda muito bem nas cenas de ação, obviamente. Cara, a primeira cena de ação que ele aparece, inclusive eles fazem uma construção, como o primeiro mostra a origem, depois pra mostrar ele adulto, eles fazem um suspense, mostra ele de costas, mostra ele de longe, tipo, fazendo aquele negócio da água, não sei o quê. E aí, aos poucos, eles vão revelando ele. E quando revela, cara, é muito bom. Ele tem um bom timing de comédia, ele é muito bom na ação, ele tá torado com aquele tanquinho. Então, assim, o cara é o Aquaman. Eu acho que eles não podiam ter feito uma escolha melhor pra esse personagem, assim, o cara tá muito bom. E aí, vocês me perguntaram sobre o todo, assim, do filme, se eu chorei, o que eu achei e tal. E eu gostei do filme, é o que eu disse, eu não acho que é o melhor filme da DC, eu acho que é um filme que tem orgulho de ser brega, de ser bobo, de ser engraçado. É bem engraçado, nível Guardiões da Galáxia, sabe? Tem bastante piada. No final do filme, nessa sessão que eu vi, tava vendo com muitas pessoas da crítica e, assim, teve bastante aplauso, muito aplauso, que eu não esperava. Então, assim, a galera parece que gostou bastante. Eu gostei. Eu não chorei em nenhum momento. Tem umas cenas mais emocionantes, mas teve uma hora que eu fiquei bem arrepiada, que acontece uma coisa que eu... deu um arrepio, assim, que foi legal. Sobre ser melhor que Liga da Justiça, é muito facilmente, muito melhor que Liga da Justiça. Liga da Justiça tem um problema sério de narrativa, o vilão é ruim, aquela história dos quadradinhos, de juntar os quadradinhos, é tudo muito esquisito aquilo. E aqui não, apesar do Black Manta, do Arraia não ser, meu favorito, ele é bom e ele faz meio que conjunto ali com outro vilão, então funciona. Algumas pessoas me perguntaram se cita a Liga da Justiça ou se cita alguma coisa do universo da DC. Eu não reparei nenhuma citação a nada que tenha a ver com o universo da DC ou Liga da Justiça. E sim, tem uma cena pós-créditos que não é pós-créditos, né? Que a DC ultimamente tem feito aquela coisa que acaba o filme, daí tem aqueles primeiros créditos animados e bonitos, com imagens e tal. E aí, quando acaba essa parte, entra uma ceninha durante créditos. E aí entram os créditos normais na tela preta. Essa cena dos pós-créditos dá a entender alguma coisa aí pra um próximo filme, sim. E aí, acho que é só isso que eu devo falar sobre ela. E eu acho que eu falei tudo da minha lista! Gente, eu tô muito doente, muito rouca, mas tô aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado da minha crítica, das minhas opiniões. Coloquem nos comentários outras dúvidas, outras coisas que vocês querem saber sobre o filme. E é isso, um beijo. Tchau.